a tua igreja te adora. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 25. Vamos meditar alguns minutos na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentia no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então, Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, por aquilo que já ouvimos esta noite, pelo testemunho da Rebeca, pelas canções cantadas. Te agradecemos porque já temos recebido muito do Senhor, mas pedimos que o Senhor fale mais uma vez por intermédio da tua palavra, porque nós precisamos ouvir tua voz. Que seja a tua voz falando ao nosso coração, que eu seja um canal desobstruído, que eu possa simplesmente ser um instrumento e que o Senhor fale ao nosso coração conforme a tua vontade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor, mantendo a sua Bíblia aberta. Nós lemos esse texto que nos conta uma história conhecida. Uma mulher que sofria há anos de uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo que a levou a perder os seus recursos, tentando achar a cura na medicina da época. O texto que nós lemos diz no versículo 25 que essa mulher sofria de uma hemorragia. 26, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo. O pessoal que estiver na mídia aí, me acompanha aí, por favor, jogando no telão. Versículo 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha. Ou seja, é alguém que, para além do sofrimento, da enfermidade, tem mais um problema agora, que é o sofrimento da escassez. Aquela enfermidade tirou daquela mulher o seu poder de compra. Ela usou todos os seus recursos. O texto em Marcos é claro, diz que ela gastou tudo, passou na mão de vários médicos,
buscou várias opiniões diferentes. O texto também vai ressaltar isso. Muito nas mãos de vários médicos. Alguém dizia, olha, tem um médico ali que é bom para isso. Ela ia. Olha, tem um outro que uma vizinha minha, então eu vou lá. E vai pagando consulta, e vai comprando remédio, e vai pagando consulta, e vai comprando remédio, e o diagnóstico não fecha, e os remédios não curam, e o texto nos diz que ela, ao invés de melhorar, ela piorou. Olha lá o que está escrito. Sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Eu acredito que muitos de nós já passamos por situações parecidas, talvez não na área da saúde, mas talvez tenhamos situações nas nossas vidas que nós lutamos há tanto tempo contra isso. Nós lutamos há tanto tempo para nos livrarmos desse problema, dessa enfermidade, caso seja uma enfermidade na sua vida. Talvez alguém que lute há tanto tempo contra um vício, alguém que lute há tanto tempo contra um comportamento inadequado, alguém que esteja lutando há muito tempo. Essa mulher representa exatamente pessoas que há muito tempo estão lutando para vencerem algo que está vencendo quem ela era. Ela está lutando, mas ela está perdendo esta batalha. Ela está lutando, mas ela não se vê vitoriosa, porque tudo que ela faz, todo o esforço que ela empreende, não dá em absolutamente nada. O texto é desanimador nesse ponto, porque diz que ela se esforça, ela tem iniciativa, ela corre atrás, mas ainda assim a situação dela só se agrava, só se torna pior. E talvez esse seja o cenário da sua vida. Você faz tudo o que a cartilha exige que alguém faça para mudar de vida. Você obedece a tudo que as pessoas já disseram a você, que é necessário fazer para que a sua vida seja transformada. Você vem aos cultos de forma regular, você ora, você participa de campanha, você faz jejum, você vai ao monte, mas parece que todo o seu investimento, a partir daquilo que foi direcionado para você, não dá em nada, e as coisas estão se tornando piores. Quantos de nós já não experimentamos esse pior da vida depois que se encontrou com Jesus? Algumas pessoas aceitaram a Jesus já na fase adulta, algumas pessoas aceitaram a Jesus já quando jovens, e eu já ouvi testemunhos de pessoas que estavam no mundo e as coisas pareciam mais fáceis. Estavam no mundo e parecia que conseguia com maior facilidade. Virou crente e a coisa parece que travou. Parece que aquilo que era tão fácil e fluía com tanta naturalidade, parece que deu uma emperrada. E agora a pessoa só vê a situação se agravando para o pior. Tem a esperança do melhor, e essa mulher é alguém que tem esperança, porque senão ela não teria ido a vários médicos, porque senão ela teria jogado a toalha. É a prova de que é uma mulher cheia de esperança. Então, você que está no mesmo cenário que essa mulher, percebendo que a sua vida ela vai andando para o pior, o primeiro conselho que eu te dou essa noite: não perca a esperança. Não perca a esperança. Ainda que seja desanimador o quadro de você empregar forças, investir recursos e não ter retorno do investimento, não ter retorno da força que você desprende para se livrar, para resolver, para acabar com isso, para fechar esse ciclo, para derrubar essa ponte, ainda que você faça muita força e até agora você não veja nenhum resultado de melhora, pelo contrário, você só vê as coisas piorando.
conselho da palavra do Senhor, baseado na história dessa mulher: não perca a esperança. Ela poderia ter ido a 2 médicos, e eles talvez dizendo: isso aí não tem cura. Mas quando diz que ela foi a quantos médicos? Vários. É alguém que tem esperança. Não, eu não vou aceitar esse diagnóstico não, eu vou em outro. Não, não vou aceitar esse diagnóstico, eu vou em outro. Faz um exame aí, doutor. Não, está com um problema, realmente sentença final, não tem como resolver. Não, eu vou a outro. Ela pegou todos os recursos com a esperança que ela tinha e ela correu atrás daquilo que ela queria. Ela sabia que em algum momento ela ouviria algo diferente do que ela estava ouvindo. Não se entregue. A gente tem uma tendência a se entregar quando a resposta não é favorável. Quando as pessoas dizem não tem jeito. Quando o martelo já bateu na sentença. A gente tem uma tendência a se entregar. Quando as coisas vão ficando cada vez pior. Parece que o poço não tem fundo, porque você está indo cada vez mais fundo. Mas essa mulher nos ensina que, a despeito de todo o sofrimento, de tudo que possa hoje parecer estar pior, nós não podemos perder a esperança. Continue acreditando. Ela vai a muitos médicos, gasta tudo, ela já não tem mais nada, absolutamente nada. Aí entra o versículo 27, nessas andanças de médico para médico, de lugar para lugar, acontece algo extraordinário na vida dessa mulher. Ela ouviu falar de Jesus, ela tinha esperança de ser curada, por isso ela está indo a tantos médicos. Por isso ela não se conforma com o diagnóstico. Por isso que ela não se conforma com a sentença. Por isso que ela não se conforma com o martelo batido. Ela não se conforma. Então ela vai a vários, porque ela tem a esperança. Agora, somada à esperança, ela começa a ouvir falar de Jesus. Que Jesus cura. Que Jesus curou um cego, que Jesus curou um paralítico, que Jesus curou alguém de reumatismo, que Jesus curou alguém de enxaqueca, que Jesus curou alguém com a mão mirrada, que Jesus curou alguém, e ela começa a ouvir sobre Jesus. A fama que ela ouve de Jesus é a fama de alguém que está operando milagres, vindo da parte do Senhor, e que está curando enfermos, e que está pregando o Evangelho com uma autoridade nunca vista antes. Ela começa a ouvir falar sobre Jesus. Meu irmão, minha irmã, será que nós nos valemos daquilo que já ouvimos sobre Jesus? Será que você acredita no que você já ouviu sobre Jesus? Será que você acredita que o Jesus a quem nós pregamos aqui é o mesmo Jesus que fez Pedro andar sobre o mar? Será que você acredita que esse é o mesmo Jesus que orou agradecendo ao Pai e multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas? Será que você acredita nesse Jesus? Será que você acredita num Jesus que mandou com que uma tempestade parasse? Ele ordenou, o vento aquietou, a tempestade cessou, só pelo ouvir a voz dele. E os discípulos ficaram pasmados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É esse Jesus. Ela ouviu desse Jesus.
E se Ele faz tempestade parar, se Ele faz homem andar sobre o mar, se Ele multiplica pães e peixes, na cabeça dela está: Ele vai me curar. O que você já ouviu sobre Jesus não é o suficiente para você acreditar que Ele é a resposta que você precisa. Essa mulher entendeu que ela não precisava mais dos médicos, que ela não precisava mais dos recursos. Ela ouviu sobre Jesus e ela se agarrou àquilo que ouviu sobre Jesus e passou a acreditar que a cura dela estava em Jesus. Eu digo a você esta noite, meu irmão, minha irmã, a resposta que você precisa para sair desse ciclo de derrotas, desse ciclo de enfermidades, desse ciclo de portas fechadas, a resposta que você precisa está em Jesus. Creia naquilo que a palavra do Senhor fala acerca dele, assuma isso para a sua vida, abrace isso com unhas e dentes e creia que assim como fora no passado, Ele é o mesmo hoje. A questão é, qual é a fé que nós temos nele? Não é se ele tem poder ou não, porque ele tem. Não está em discussão se Jesus tem poder. Não está em pauta aqui nós definimos se em 2026 o poder dele é tão intenso quanto era no início do século I. O que está em pauta não é a discussão se Jesus pode ou não pode fazer milagres hoje. A questão é se aquilo que a gente ouve sobre Jesus ativa em nós uma fé que nos faz acreditar que ainda é possível viver em novidade de vida. Que ainda é possível restaurar o casamento, que ainda é possível a recolocação no mercado, que ainda é possível abrir uma empresa e dar certo, que ainda é possível ser curado de uma enfermidade, que ainda é possível comprar uma casa própria, que ainda é possível sair do aluguel, que ainda é possível parar de tomar essa enxurrada de remédios que você toma. Será que você acredita em Jesus o suficiente para receber o milagre? Porque a discussão não é se ele pode, porque ele pode. A questão é se a gente crê. Uma vez um pai leva um filho endemoniado para Jesus. Mas Jesus estava no monte, então ele entrega para os discípulos. 9 discípulos estão ali ao pé do monte, eles tentam expulsar o espírito maligno do menino e não conseguem. Jesus desce com os outros 3 discípulos que estavam com ele no Monte da Transfiguração, e tem ali um tumulto. Jesus pergunta o que é aquilo, o pai diz: trouxe o meu filho, que está terrivelmente endemoniado, os teus discípulos não puderam expulsar. E aí ele diz para Jesus: quero ver se o senhor pode. Ele fala assim: se eu posso? Jesus fala assim: eu que te pergunto, você pode crer? Jesus devolve para ele: não é se eu posso. A questão não é se eu posso. A questão é se você consegue acreditar. Porque poder, meu filho, se tem um trem que tem em Jesus é poder. E aí ele falou assim: Senhor, me ajuda na minha pequena fé. Jesus devolve para ele a questão se ele acredita, e aí ele assume: eu não consigo acreditar. Tem gente que ora, mas não consegue acreditar. Tem gente que pede, mas não consegue acreditar. Ele pega o filho e leva para Jesus. Se tu podes, Jesus falou: se eu posso, não, se você pode crer. E aí ele chega à conclusão: eu não creio, eu não consigo acreditar. Como assim? Alguém que está levando uma causa para Jesus não acredita. E por incrível que pareça,
Existe uma grande quantidade de cristãos que oram, mas não acreditam naquilo que oram. Que pedem, mas não acreditam ser possível viver aquilo que pedem. Como esse pai que leva o filho. Agora, se você não consegue acreditar, pelo menos seja verdadeiro, verdadeira e diga: Senhor, eu não consigo, me ajuda, porque a minha fé é pequena. Me ajuda, porque eu preciso muito. Tanto preciso que estou aqui, só que eu não consigo acreditar. Porque uma coisa é levar o menino a Jesus. Quando o menino está ali, ele está endemoniado. O espírito maligno está incorporado naquele menino. E aí ele está olhando o filho naquele estado de dominação maligna, e ele não consegue acreditar que aquilo ali possa acabar. Ele olha a situação, é porque é algo que ele está vendo. Não é algo que ele está lembrando, não, ele está vendo acontecer. E quando ele está vendo, ele fala assim: eu não acredito que seja possível. Talvez você esteja vendo coisas na sua casa que você não acredita que seja possível mudar mais. Talvez você esteja vendo um comportamento nos seus filhos que você acredite que não seja possível mudar mais. Talvez você tenha comportamentos que você mesmo não acredita que você consiga vencê-los mais. Talvez você tenha chegado aqui na igreja, talvez você tenha feito campanhas e outras campanhas que nós já fizemos aqui na igreja, mas lá no fundo você não consegue acreditar que é possível. Porque você se vê fazendo ainda coisas que você já queria ter abandonado. Você se vê ainda preso a vícios que você já queria ter deixado. Você se vê ainda interagindo com pessoas que você não deveria mais interagir. Você se vê ainda vivendo em situações que você já não deveria mais viver. E você não acredita que um dia você consiga sair disso. Pois o Senhor te trouxe aqui essa noite para te mostrar uma mulher que, a despeito de tudo que sentia no corpo, ela se agarrou à esperança de que Jesus poderia fazer por ela o que nenhum recurso humano conseguiu fazer. No versículo 27, diz que ela ouviu falar de Jesus, e aquilo foi mais poderoso para ela do que todo o dinheiro que ela já teve. Não tem mais, mas já teve muito dinheiro. Foi a vários médicos. Medicina, para aquele período, é muito cara. Usou todos os recursos. Nada resolveu. Ficou pior. Ouviu falar sobre Jesus. E aí eu pergunto, quando ela ouviu falar sobre Jesus, a enfermidade saiu do corpo dela? Sim ou não? Não, ainda estava lá. Ainda estava lá. Só que nela foi despertada um ânimo de que ela poderia viver o milagre que ela tenta viver há 12 anos. Aquilo que ela ouviu sobre Jesus reacendeu uma chama de esperança no coração dela. Olha o versículo 28. Depois que ela ouve falar sobre Jesus, olha como começa o versículo 28, você pode ler? 28, 1, 2, 3. Porque dizia, se eu somente tocar na roupa dele, eu vou ficar curado. Em Lucas e Mateus, que também retratam essa cura, nós conhecemos os 3 evangelhos como sinóticos. Você, quando quer ter uma visão melhor do evento, você lê o evento nos 3 evangelhos, porque cada um vai pegar um detalhe, cada um contando um detalhe da história. Então você vai ter uma visão mais completa. Quando Mateus escreve, e Lucas vai dizer que ela dizia para si mesma. Isso que ela disse ali, ela não disse para ninguém, não. Ela não chegou para um amigo, para um vizinho e falou assim, olha, eu acho... Não. Ela não está falando com ninguém. Ela está falando com ela mesma. Ela está falando com quem?
é com ela. Se eu apenas tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. É só eu tocar. Ela está dizendo para quem, irmãos? Para ela mesma. Sabe o que acontece? Tem hora que o que você precisa não é de mais uma pregação do pastor, não. Tem hora que o que você precisa não é de ouvir mais um hino, não. Tem hora que você tem que pregar para você mesmo. Tem hora que é você falando para você. É você dizendo assim, vamos lá, cara, acredita. Vamos lá, acredita. Os atletas de grande performance, geralmente sejam esportes coletivos ou individuais, mas principalmente nos individuais, atletismo, natação, você vê que os camaradas estão ali numa concentração e eles ficam balbuciando palavras. O que é aquilo ali? Eles estão falando coisas com eles mesmos. Cara, você vai conseguir. Bora que você vai conseguir. Você se preparou para isso. Vamos lá, cara, vamos lá, é agora. É a hora. Você estava esperando por esse momento. É alguém que está dizendo para si mesmo. Essa mulher começou a dizer para ela mesma. Ao invés dela se sabotar, dizendo, não vou conseguir, ela começou a dizer, eu vou ficar curada. Ao invés dela dar espaço para pensamentos que poderiam sabotá-la, pensamentos que poderiam arrancar dela a esperança, pensamentos de não vai conseguir, tem muita gente, porque Jesus está cercado por uma multidão. Aí depois da multidão, ele tem 12 discípulos, depois dos discípulos ainda tem Jairo, porque ele está indo para a casa de Jairo. Então, Jesus tem uma multidão, tem discípulos e tem uma figura importante da cidade, que Jesus está indo para a casa dele. Ele não está passando aleatório, Jesus não está passeando e a mulher viu ele passeando. Não, ele está indo socorrer alguém, está indo orar por alguém. Então, ela olha para aquele quadro e tudo é desfavorável. Irmãos, essa mulher está sangrando há 12 anos. Óbvio que ela é uma mulher muito fraca, debilitada, com poucas forças. Não é alguém que está gozando de plena saúde para sair correndo, empurrando gente, mas ela pega aquilo que ela precisa, que é a certeza, a esperança de que Jesus pode, e ela começa a pregar para ela, se eu tocar, eu serei curada. Talvez dentro dela havia uma vozinha dizendo assim, mas como tu vai passar nessa multidão aí? Como que tu vai atravessar essa multidão? Lá dentro, aquela vozinha dizendo assim, ele tem discípulo, parece ter uns seguranças dele, cercando ele, como que tu vai passar pelos discípulos? A vozinha, tu não está enxergando quem está com ele não? É Jairo, chefe da sinagoga, pessoa importante da cidade. Tu acha que ele vai parar por você? Então, ela tem pelo menos 3 impeditivos para chegar em Jesus. A multidão, os discípulos e uma figura importante da cidade. Só que ela não vai falar com a multidão, ela não vai falar com o discípulo, ela não vai falar com a pessoa importante. Ela vai dizer para ela mesma, se você tocar, você vai ser curada. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, não fique pensando que as coisas vão ficar fáceis para você, para que você receba o milagre, depois delas ficarem fáceis. Não é assim que a gente recebe o milagre. Ninguém recebe o milagre depois que as coisas ficam fáceis. Ninguém recebe o milagre depois que as coisas ficam calmas. A gente recebe o milagre no olho do furacão. Não fica pensando que vai abrir, não, então Jesus vai me curar? Eu acredito, então eu vou ficar aqui sentadinha, e ele vai passar por aqui, vai me ver, vai me chamar pelo meu CPF. Meu irmão, ela teria morrido ali mesmo. Ela não esperou Jesus a chamar, ela não esperou Jesus vê-la, ela não esperou a multidão abrir, ela falou para ela mesma, menina, tu só tem que tocar nele, vai lá. Tu só tem que tocar nele, vai lá.
Só tem que tocar nele, vai lá. Só tem que tocar nele, vai lá. E eu acredito que aquela mulher, ela vai andando e vai passando pelas pessoas e dizendo, se eu tocar, eu vou ser curada, eu vou tocar, e vai passando pela multidão, e vai passando pelos discípulos, até que ela consegue tocar. Isso diz para a gente que não basta ter esperança, não basta ter fé por ter ouvido sobre Jesus, você precisa perseverar. Esperança sem perseverança não vai dar em nada, meu irmão. É só sonho. Eu espero um dia. Esperança sem perseverança não vai chegar a lugar nenhum. Você vai permanecer no mesmo lugar, vivendo o mesmo ciclo de derrotas. Se você acredita no que você ouviu sobre Jesus, comece a se mover. Mas como que eu vou fazer, pastor? Eu não tenho nem... O que bloqueia a gente, geralmente? Via de regra, o que bloqueia a gente é a falta de dinheiro, mas eu nem tenho dinheiro para fazer isso. Eu nem tenho dinheiro para tirar o visto, eu nem tenho dinheiro para comprar, eu nem tenho dinheiro para a entrada, eu nem tenho... É assim ou não é assim, gente? Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente fala assim, mas eu nem tenho dinheiro para resolver. Eu nem tenho dinheiro para fazer um acordo, eu nem tenho dinheiro para isso, eu nem tenho dinheiro. A gente começa, eu não tenho, pronto, estacionou. Ela não. Eu vou tocar. Não falou com ninguém que ia tocar, falou com ela mesma. Você tem que dar uma de doido e começar a gritar contigo. Se você não estivesse ouvindo, grita com você. Davi faz isso. Por que você está triste, minha alma? Espere em Deus. O que Davi está fazendo? Davi está pregando para ele mesmo. Espere em Deus. Lá dentro, uma vontade imensa de desistir. Lá dentro, um medo imenso de dar errado de novo. Lá dentro, um medo de ser frustrada novamente, porque tentou tanta gente, foi em tanto lugar e nada resolveu, só está piorando. Então tem uma voz dentro dela dizendo, há 12 anos você está tentando e não dá certo, desiste. Mas ela está dizendo para essa voz, não, se eu tocar nele, eu serei curada. Qual é a voz que você vai ouvir essa noite? A voz das tentativas frustradas? Ou aquela voz que você mesmo vai dizer para si, eu vou viver esse milagre? Você escolhe a voz das frustrações, tentativas frustradas, decepções, esperanças que não deram em nada. Com esperança com esse médico, estou acreditando que vai dar certo. E aí? Não deu certo, vou em outro. Quanto que é a consulta? Tanto, paguei. Deu nada, vou em outro. Esperança, agora vai dar certo. Aí chega uma hora que a pessoa fala assim, cara, uma porção. Esse trem não tem como resolver, não. Ela falou, não, eu vou usar tudo que eu tenho. Quando acabaram os recursos dela, nesse exato momento, ela ouve de Jesus. Ela falou, era o que eu precisava. E aí ela começa a dizer para as vozes das frustrações dela, para as vozes das tentativas frustradas, ela começa a dizer para os traumas dela. Porque, irmão, você concorda que ter esperança frustrada gera trauma? Sim ou não? Sim ou não, gente? Esperança frustrada gera trauma. Uma grande expectativa que se frustra, trauma, não, eu vou parar de mexer com isso, vou parar. Ela, não. Ela falou assim, não. Eu não estou mais indo atrás de médicos comuns. Agora não. Agora eu ouvi falar do Filho de Deus. Ele não vai me frustrar, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me decepcionar, eu viverei o meu milagre. Quem crê nisso aqui essa noite? Eu quero que você fique de pé para a gente orar.
Fica de pé para a gente orar. Se a sua fé é pequena, você vai dizer para Deus agora: Deus, a minha fé é pequena. Mas não vai desistir. Se a sua fé não dá conta de você se ver vivendo esse milagre, você vai falar: Senhor, eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca fé, porque eu não dou conta. Mas é importante que você comece a dizer para você mesmo. Feche os seus olhos aí. E comece a dizer para você o que você vai viver. Comece a dizer. Isso não é confissão positiva, não. Você vai dizer assim: Jesus vai fazer isso na minha vida. Não é você que vai conseguir fazer, não. É Jesus que vai fazer na sua vida. Comece a dizer o que Jesus vai fazer na sua vida. Comece a dizer o que Jesus vai fazer na sua vida. Jesus vai fazer isso na minha vida. Eu não consigo, eu não tenho nem recurso, eu não tenho nem dinheiro para isso. Jesus vai fazer isso na minha vida. Jesus vai fazer isso na minha vida. Comece a orar aí agora. Comece a colocar diante de Deus aquilo que você nem tem recurso para fazer. Você nem tem recurso para mexer com isso. E diga para você mesmo: Jesus vai fazer isso na minha vida. Jesus vai fazer isso na minha vida. Minha saúde, meu casamento, os meus filhos, faculdade, emprego, empresa. Diga: Jesus vai fazer isso na minha vida. Comece a dizer para você mesmo: Jesus vai fazer isso na minha vida. Jesus vai fazer isso na minha vida. Jesus vai fazer isso na minha vida. Comece a dizer para si mesmo. É você pregando para você mesmo agora. É você pregando para você mesmo. Acredite que Jesus vai fazer isso na sua vida. Acredite que Jesus vai fazer isso na sua vida. Acredite que Jesus vai fazer na sua vida. É a sua fé que vai te salvar. É a sua fé que vai te curar. É a sua fé que vai te restaurar. Acredite, acredite. Acredite, em nome de Jesus, acredite. Em nome de Jesus, acredite. Em nome de Jesus, acredite. Vou orar por você. Coloca o versículo 29, por favor, para a gente orar. Versículo 29. E logo, a hemorragia, o quê? E ela, Jesus já tinha falado alguma coisa com ela aqui? Não. Ela ouviu Jesus falar alguma coisa aqui? Não. Ela pregou para ela mesma. Ela perseverou e sentiu que as coisas mudaram. Você vai sair daqui sentindo que as coisas mudaram. Você recebe isso? Essa noite você vai sair daqui sentindo que as coisas mudaram. Até aí, Jesus não falou nada. Até aí, Jesus não tinha nem parado ainda. Depois daí que Jesus para. Até aí, é só ela pregando para ela e ela sentindo que alguma coisa mudou na vida dela. Como se um clique, opa, ligou o negócio. Eu quero ligar isso na sua vida essa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, eu oro pelo teu povo que está aqui, que acredita naquilo que ouviu sobre o Senhor, que não tem dúvidas de que o Senhor é poderoso para fazer. Eu peço ao Senhor que libere a tua unção. Libera a tua unção, uma unção para quebrar julgos, uma unção para quebrar cadeias, uma unção para despedaçar prisões, algemas que tem aprisionado a vida dessa pessoa. Joga por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Coloca essa pessoa em liberdade.
E que ela saia daqui sentindo que algo mudou. Não simplesmente na esperança de que algo vai mudar. Não, e que ela já sinta que mudou. Não tem a ver com quanto a gente tem no banco, não tem a ver com quantos recursos nós temos, não tem a ver com a opinião do passado, tem a ver com aquilo que a gente crê. E nós cremos que o Senhor já fez algo poderoso por nós. Eu abençoo o teu povo em nome de Jesus. Se você recebe isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus.